Fala, guardião. Vamos para mais um exemplo de ficha técnica. Nesse exemplo, nós estamos relacionando duas fichas técnicas, que seria o tempero mais a massa, para você poder fazer o parmegiana. Observa alguns detalhes aqui. Os ingredientes permanecem, né? Então você vai preencher normalmente os ingredientes, o peso líquido que você está usando, a unidade de medida, o fator de correção, ok? E o preço bruto desse quilolitro, ok? Perfeito. Observe que aqui no cação você está usando 40% de rendimento, quer dizer que está com 60% de perca. Então, só que tem um detalhe, olha só, o quilo custa 32. Só que a partir do momento que eu faço o cálculo pelo bruto, que consequentemente a perca é de 60%. Então eu tenho que calcular em cima de R$ 32. Então, conclusão, o preço líquido também é 32. Olha só que legal que ficaria agora. Se eu colocasse aqui 100%, ó, como se eu estivesse usando 400 gramas, observa que o preço cairia aqui para 12,80. Então, como nós não estamos usando o 100%, nós estamos usando 40%, isso quer dizer que eu tenho que cobrar R$ 32 o quilo desse cação. Literalmente. Porque mesmo com a perca dele, eu tenho que entender que eu estou usando 1 quilo. Tá? Então, eu uso 1 quilo para ter 400 gramas. Então, eu tenho que usar e cobrar do cliente o quilo total e não só os 400 gramas. E aqui, por diante, você vai entendendo e preenchendo o que está em cinza, tá? Na massa, é a mesma situação, tá vendo? Todos os ingredientes, o líquido, ok? Peso, a unidade de medida, fator de correção e o preço bruto dele. E aqui vai sendo feito o preço líquido, que é conforme a fórmula, tá? Que é o preço bruto vezes o preço bruto. Preço vezes peso bruto. Observa um detalhe aqui nas fichas técnicas, tanto a primeira quanto a segunda, que nós temos o fator de rendimento aqui, né? Ó, o rendimento da receita. O que que você precisa entender? Ao momento que você fizer essa ficha, você pode observar aqui, ó, que esse valor aqui deu 37,55. O que quer dizer? Essa ficha deu 37,55. E qual foi o rendimento que ela deu? Deu 420 quilos, gramas, né? 420 gramas. A partir do momento que você entende qual é o quilo, lembra que nós temos que sempre entender o quilo ou o litro. Então, aqui eu preciso calcular o quilo dela. Então, no momento que você vem aqui e você pega esse valor de 37,55 e divide pelo valor de 0,420, você tem o quilo, que é 89,41. Então, sempre quando você está fazendo uma ficha técnica, que você está montando a ficha técnica para você poder, no final, montar um prato, você precisa fazer desta forma. Você coloca os ingredientes e verifica qual o rendimento total daquela receita. E você vai ter que entender que você vai precisar descobrir o quilo daquela receita. Você não pode pegar e falar, ah, não, o 400, eu vou. Aqui, R$ 420 me custa 37,55. Tá bom. E se você precisar usar 600, como é que você vai calcular? Então você não pode fazer dessa forma. Você tem que sempre achar o quilo. A mesma situação é válida para a de baixo, tá vendo? Colocou tudo, seguiu o mesmo parâmetro de preenchimento, e aqui nós estamos dizendo que essa receita custa 12,55. Qual foi o rendimento dela? 660. O quilo dela, 19,01. É muito importante você transformar tudo em quilo, porque agora você vai entender isso no próximo ficha técnica aqui, ó, que é a montagem do prato. Então, ó, no cação, para eu poder montar o parmegiana, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar toda essa receita aqui, que é de 420, ó, 420. E eu tenho que usar todo esse molho
Opa, aqui, ó, tem que usar todo esse molho, que é 660. 660? 660, vou corrigir aqui, ó. Então, conclusão, se eu estou usando 420 gramas, né? 420 gramas e 660 gramas, eu preciso fazer sobre o quilo, porque no preço bruto sempre tem que ter o quilo. Se você pegar e não transformar em quilo, olha só o que vai acontecer. Observa aqui abaixo, ó. Você tem o valor dessa ficha, está dizendo que é 52,73. Se você vier aqui e usar o valor dessa ficha, 35, ó, 37,55. Vamos lá, ó. 37, vou colocar no lugar, ó, 37,55. E essa daqui, ó, 12,55. Olha o que vai acontecer com a sua precificação do seu prato. Ela vai cair. Por quê? Porque, olha só, você está dizendo, né? Você está dizendo que está usando 420. Só que ela não custa isso, ó. Olha o preço líquido. Ela não custa isso daqui. Ela custa isso, essa receita. Então, para você poder obter esse número, você precisa considerar o líquido. Olha lá, vou colocar agora o líquido, ó, 89,41. Olha só, 89,41. E o outro, 19,05. Olha só como é que ficou. Tá vendo? Ó? 37, é que aqui, ó, eu vou só corrigir o fator e depois a gente volta a falar sobre isso. Aí, ó, 37,55, 37,55 e 12,55, tá vendo? Então, aqui você está com a receita correta. Só que o que acontece? O ideal aqui é você não usar 100% da receita. Por quê? Você pode ter alguma perca que você não está vendo. Então, coloca 95%. Olha que maravilha. Certo? Então, sempre se atente a esses pequenos detalhes dentro da ficha técnica. Vamos para a próxima aula.